Ensino-aprendizagem da leitura. Há algum tempo, nas raras conversas e publicações de leigos ou não sobre alfabetização, ouço ou leio o seguinte: meu filho aprendeu a ler sozinho. Aprende-se a ler lendo e a escrever escrevendo. Para ler, basta estar mergulhado no ambiente intelectualizado. Então, pergunto, o ato de ler é espontâneo? O ato de ler dispensa um mediador? O assunto é polêmico, o que me levou a fazer perguntas pertinentes. O que é espontaneidade? É usar exclusivamente suas capacidades natas, capacidade para ler? Ou seja, é aprender por esforço próprio? É aprender por observação e imitação, dispensando o mediador? E o que é intermediação? É a interferência de um mediador na aprendizagem? Essa interferência é esporádica, eventual ou é sistemática e diária? Quem é o mediador? É um ser humano? Ou um ambiente? O que é ambiente intelectualizado? Ambiente frequentado por intelectuais? Provido de bibliotecas? Qualquer local com estímulos essenciais adequados ao desenvolvimento cognitivo de determinado grupo? Este ambiente pode ter efeito de mediador, dispensando de maneira absoluta um mediador humano? Para que serve? Qual a função de um ambiente intelectualizado? É um ambiente que poderia ser denominado de ambiente estimulador, no meu entender. Um ambiente que deve levar, através de materiais, ao desenvolvimento cognitivo do alfabetizando e proporcionar com rapidez, lembrando Piaget, a adaptação e assimilação de estímulos externos, preparando, ou dizendo melhor, conduzindo a prontidão para a alfabetização. A partir dessas indagações e dentro de inúmeros casos de leitura dita espontânea, escolhi 2 casos para nossa reflexão. O primeiro sobre a filha do educador francês Freinet, quando ele disse que a filha foi alfabetizada espontaneamente e que ele, pai, fazia interferências quando solicitado, mas não foi relatado, né? Então, anotei o seguinte, quanto ao ambiente intelectualizado, em que o alfabetizando deve estar mergulhado? Há indicações sobre quais textos foram oferecidos a esta criança? Livros com palavras bem ilustradas, motivadoras? E quanto à mediação? A interferência era esporádica, feita pelo pai ou pelos pais, ambos professores? Não havia, então, um apoio afetivo e intelectual indispensável à alfabetização? E o ensino da escrita, codificação? Como foi feito este ensino? Com exercícios sistemáticos, mesmo que lúdicos? Não há indicações sobre isto. No outro caso, um aluno da nossa escola onde eu dirigia, né, fez a educação infantil no nosso estabelecimento. Ele era portador de paralisia cerebral. E eu acho que no caso dele, que mais ou menos aos 6 anos de idade, por aí, ele, ao ingressar na classe de alfabetização, ele perturbava os outros coleguinhas, né, interrompendo a aula da professora alfabetizadora, jogava todo o material que estava sobre a mesa ao chão. A professora, não sabendo como resolver essa atitude da criança, veio ao meu gabinete para expor o caso.
E eu lhe disse, deixe-o participando do grupo e dê a ele livros de história bem ilustrados, né? Sempre revezando os livros para que ele se distraia. Felizmente, deu certo. Ele acalmou e ficava lendo aqueles livrinhos. Até que passados muitos dias de aula, aqueles livros já não estavam satisfazendo. E ele solicitou da professora algum livro novo. Ela não podendo sair da sala de aula, ela então usou o livro de 4ª série do seu filho, que era aluno do nosso estabelecimento. E ele ficou muito vaidoso, né, em ter um livro do filho da professora para ele ler, né? O livro era bem ilustrado, como são os livros modernos, né, de português. E ele se acalmou. Mas, uma certa hora, quando ela se aproximou do grupo do qual ele fazia parte, para ver os trabalhinhos de seus coleguinhas, né? Eram mais 3 crianças no grupo. Ela percebeu que não só ele movimentava os lábios, mas que ele estava lendo. Ela reconheceu o texto. E ela ficou muito surpresa e perguntou a ele, você tem este livro em casa? Você conhecia essa história? E ele apenas sorria e balançava a cabeça negativamente. Ela foi ao meu gabinete relatar o caso. E eu disse, traga-o aqui com o livro. E assim foi feito. E eu abri o livro, após uma ligeira conversinha com ele, abri o livro em qualquer página e ele leu o texto, fiz perguntas e ele respondeu com compreensão. Realmente ele estava lendo. Bom, a partir daí, né? Eu digo, no caso deste aluno portador de paralisia cerebral, eu concluí o seguinte, que houve um ambiente estimulador, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito escolar. Porque o pai que foi chamado por nós, né, para fosse informado de que o filho estava lendo, também manifestou surpresa. O pai relatou que aos finais de semana ele lia jornal, ia descartando as folhas lidas e o seu filho ficava movendo os lábios como se estivesse lendo os jornais, aquelas folhas que ele ia jogando ali para o filho, né? E a sala de aula, né, onde a criança cursava o Jardim 2, era um ambiente estimulador, porque o aluno foi chamado e disse o seguinte, né, conversando comigo, se seu pai não ensinou você a ler, como você aprendeu? E o aluno relatou o seguinte, sabe, lá na salinha do Jardim 2, a professora tinha um cartaz dividido ao meio, de um lado tinha uma boneca, do outro lado tinha um boneco, e tinha uns cartões com o nome de todos nós, de todos os coleguinhas, e aí ela chamava pelo nome, a gente pegava o cartão e botava numa preguinha. Eu era menino, botava do lado dos meninos, do bonequinho. E eu olhava todos aqueles nomes. Eu disse, muito bem, abracei-o. E aí eu tive um insight, como ele aprendeu a ler, né? Então, no caso dessa criança, a sala de aula do Jardim 2 era um ambiente estimulador, com materiais variados, inclusive a ficha de chamada, né? Também a criança teve a mediação do pai, né, que lia jornal, quer dizer, aquilo estimulou, motivou a leitura, né? A sala, ele não só decodificou, vendo os sons da chamada pela professora do Jardim 2, como também tinha a palavra escrita. Ele pôde fazer a relação, porque a escrita das palavras era em letra bastão ou script, que facilita fazer esta relação. São aquelas letras soltas, permite fazer mais facilmente a relação entre som ou sons e letra, ou letras, né? E a escrita, como foi feita?
ele percebeu as iniciais maiúsculas, né? E essas iniciais maiúsculas, em letra script ou bastão, elas são constituídas, na maior parte, de segmentos de reta, com poucas curvas. Não tem aquele nó, entra e sai, emenda, não. As letras são soltas. Elas têm realce, né? Principalmente escritas com pilô preto em folha branca. Então, aquelas letras, elas sobressaem, né? Representando os sons. Aí ele também ele aprendeu a codificar, né? Então, a partir disso, eu acrescento ainda algumas informações para nós tirarmos uma conclusão. Em ambos os casos, alfabetizandos tinham, além do estímulo, né, familiar ou escolar, no segundo caso, eles tinham condições propícias ao ato de ler, né? Quer dizer, eles necessitavam de pouquíssima intermediação humana. Ambos possuíam bom desenvolvimento cognitivo, causado certamente por excelentes oportunidades que lhes foram oferecidas e bem aproveitadas, né? Principalmente na minha experiência do aluno da nossa escola. Ele tinha brincadeira, corrida, salto, correr, pular, brincar, né? De maneira que, a partir daí, eu poderia indagar. Foram só as percepções, as capacidades de percepção visual, auditiva e outras, as capacidades genéticas, ou houve intermediação? Dá para generalizar? Houve alfabetização absolutamente espontânea? Não, né? Não. Né? Então, no próximo áudio, eu falarei, né? Eu darei algumas conclusões minhas, ou farei considerações sobre espontaneidade, em 3 atividades: a fala, a leitura e a escrita.